Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, vou ser rápido, objetivo e bem breve. Com a instrução que eu vou dar aqui, dentro de 3 textos, vou mostrar a você qual é o batismo que Jesus fala lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Pois tem muita gente que prega ali o batismo de igreja. Tem muita gente que ensina que esse batismo de igreja é uma coisa que é fundamental para o cristão, para que ele seja salvo, para que ele esteja em comunhão no corpo de Cristo, igreja, para que ele possa receber remissão de pecados. Só que é um ensino, é uma doutrina herética que é de encontro com a verdade do Evangelho. Esse ensino de batismo nas águas dentro de igreja vai de encontro ao Evangelho de Cristo. Em canto nenhum a doutrina de Cristo nos traz essa ordenança, essa orientação. Mas eu vou te mostrar aqui pela palavra de Deus, porque muitos baseiam-se nessa doutrina usando o texto de Marcos 16, 15. Vamos ver o que diz o texto. Marcos 16, 15. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo pregai o evangelho a toda a criatura. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Interessante é que você observe o texto. Jesus vai dizer, quem crer e for batizado será salvo. Agora, quando ele vai se referir àqueles que vão ser condenados, ele diz, quem não crer será condenado. Ele poderia também dizer, quem não crer e não for batizado vai ser condenado. Não é verdade? Porque a fundamentação da fé, da salvação em Jesus, é por crer nele. A salvação, a causa da salvação, não é ser batizado, não é estar dentro de igreja, não é viver uma religiosidade, não é viver um padrão de bondade, não é viver isso e aquilo outro que hoje as religiões ensinam. Jesus vai dizer, quem crer e for batizado será salvo. Bem, concorda aí com esse texto? Quem crê e for batizado, Jesus falou. E em seguida ele diz, e quem não crê será condenado. Porque ele também não colocou, e quem não crê e não for batizado será condenado. Porque a salvação ela não está incluída em batismo. A salvação é no crer. Mas quando Jesus diz, quem crê e for batizado, porque esse crer aqui não é uma expressão verbal, é uma atitude no entendimento que o homem toma, crendo realmente pela transformação do entendimento quando ele ouve a mensagem do Evangelho, e ele tem o arrependimento. O crer aqui é o verdadeiro arrependimento, para que o homem receba a remissão do pecado. E aí, esse batismo que Jesus fala aqui, é nesse sentido, é o batismo para a remissão do pecado, pois quem batiza é Jesus. Não é pastor, nem papa, nem padre, não é igreja, nem nenhum outro sistema religioso. Esse batismo aqui para a remissão de pecado não pertence a homens, porque homens não têm esse poder nem essa autoridade. Não foi, Jesus não deu essa autoridade à igreja de batizar ninguém para a remissão de pecados. Jesus mandou pregar que no nome dele o homem se convertesse, se arrependesse para receber a remissão de pecado. Ele não mandou a igreja batizar ninguém. Isso está lá em Lucas 24, vamos ler. Lucas 24, versículo 46. Deixa eu sintonizar o versículo aqui para você. Lucas 24, versículo 46, Jesus diz assim. E disse-lhe Jesus, está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome, presta atenção aqui, no versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. O que Jesus mandou foi isso. Pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Não é para a igreja batizar para a remissão de pecado. Ele não deu essa autoridade a ninguém. Não é pastor, nem papa, nem padre. Jesus vai dizer que no nome dele se pregue o arrependimento e a remissão de pecados. E isso Pedro aprendeu e cumpriu muito bem. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, Pedro vai fazer isso. Olha o que diz o texto, Atos dos Apóstolos,
capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Olha a pregação de Pedro, qual é? O que Jesus mandou, que pregue o arrependimento. E Pedro está pregando aqui. O contexto aqui, se você ler, você vai ver Pedro pregando o evangelho. Olha o que Pedro vai dizer. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, recebendo assim o dom do Espírito Santo. A pregação de Pedro foi essa. Pedro não chamou ninguém para a igreja para ser batizado. Pedro disse, arrependam-se para que vocês, em nome de Jesus, sejam batizados para a remissão de pecados. Esse batismo não é a igreja que dá. Esse batismo, só quem batiza é Jesus. E esse batismo para a remissão de pecado é com o Espírito Santo. Para aquele que se arrepende verdadeiramente quando crê em Jesus. Recebe esse Espírito, porque agora foi selado como propriedade de Deus, inserido no corpo igreja, pelo qual agora estamos com a garantia de que somos de Deus, pelo Espírito Santo. Não é pelo batismo de igreja, não é dentro de uma instituição. Você está entendendo isso? Então, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, quando Jesus manda aos discípulos pregar o evangelho a toda a criatura, e ele vai dizer, quem crê e for batizado será salvo, Jesus não está falando aí do batismo de água dentro de igreja. Alguém interpreta errado, fora do contexto, uma interpretação tendenciosa, proposital, por causa de ganho, dentro de um propósito pessoal do homem, porque esse texto não dá base para ser interpretado dentro desse contexto de igreja, instituição. Jesus não está falando de igreja aqui, instituição, esse batismo de Marcos 16, 15 e 16. Marcos 16, 16. Jesus vai dizer, quem crê e for batizado. Esse batismo que Jesus está falando, é esse aqui que João fala, lá no Evangelho segundo escreveu João. Vamos ler? Vamos ler. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Vamos ler a Bíblia. Estou trazendo uma instrução breve, objetiva, simples e verdadeira, dentro das Escrituras, como ela nos ensina. O batismo de Marcos 16, 16, é esse batismo aqui que João fala em Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 31 e o 32. Vamos ler? Vamos ler. E eu não conhecia, isso é João falando e testificando. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, não é para nenhum outro povo. Aqui foi um propósito do batismo de João para essa finalidade. João vai dizer, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Vim eu, por isso o quê? Porque João batizava com água. Era para quê? Era para que alguém fosse membro da igreja de Cristo? Não, porque João não estava na dispensação da igreja ainda. João não estava ainda. João estava ainda dentro da dispensação da lei, para os judeus ainda. E aí João vai dizer, eu batizava por isso o quê? Para que alguém fosse membro do corpo de Cristo batizado em igreja? Não, não. Leia o texto, meu irmão. Entenda o que o texto nos ensina, para você não ficar preso nos ensinamentos fraudulentos, tendenciosos, maliciosos dos pastores dentro da igreja, para fazer de vocês negócio. Porque esse batismo de igreja torna você propriedade e negócio do sistema igreja, da instituição do homem, aonde o homem vai governar sobre você, com esse pretexto de que você agora é de Deus, porque se batizou dentro dessa igreja. Não é esse o sinal, não é esse o princípio para você ser de Deus. Então, observe o que diz a palavra de Deus. João, o batizador, porque era João Batista, porque ele batizava. Por isso que ele era chamado de João Batista, ou seja, João o batizador. João batizava para uma finalidade para o povo de Israel. Aquele batismo na água de João era para essa finalidade, não era para essa finalidade que hoje os pastores ensinam, esse batismo de água de igreja. Não tem nada a ver com isso que é ensinado por muitos pastores, todos, aliás. Porque a maioria está corrompida, meu irmão. Eu não gosto de generalizar, mas é muito difícil você achar um pastor fiel à doutrina de Cristo, ao Evangelho.
Eles estão fiéis ao seu interesse. A maioria desses homens estão sendo fiéis à sua cobiça, à sua ganância, à sua avareza, à sua causa de ganho, não ao evangelho. Olha o que João vai dizer. Vou repetir novamente. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, aonde quem está falando aqui é João Batista. Não tem nada a ver com o João, escritor do Evangelho. Amém? Então, João vai dizer assim, João Batista, versículo 31 do capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João apóstolo. Ele vai dizer, e eu não conhecia, João não conhecia Jesus ainda. O batismo dele era um sinal que ele ia conhecer esse Cristo, esse Messias. Ele vai dizer assim, eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, não é para ninguém dentro da igreja, a Israel, vim eu batizando por isso, com água. Esse era o motivo pelo qual João batizava. Não era para que ninguém tivesse remissão de pecado. Não era para que ninguém fosse membro de igreja de Cristo. Agora, prestem atenção no versículo 32, para você aprender o que Jesus falou lá em Marcos 16. Para você saber qual é o batismo que Jesus está falando ali. Não é batismo de água. Tem um pastor muito famoso que pega esse texto e faz essa interpretação, dizendo que é o batismo de dentro de igreja, de água de igreja. E ele ainda prega, se você não se batizar na igreja, dentro do batismo da água de igreja, você não é salvo. Porque ele cita esse texto aqui. Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo. Então, você tem que crer e ser batizado. Mas esse batismo aqui que Jesus fala, não é o batismo de água de igreja. Não tem essa doutrina para a igreja de Cristo. Quem criou essa doutrina foi os pastores. Os falsificadores da palavra. A maioria. Porque você vai ver, esse batismo de Marcos 16 é o que João está falando aqui. Em João capítulo 1, versículo 32. O João evangelista, ele vai dizer assim, no versículo 32 do capítulo 1 do Evangelho, segundo escreveu João apóstolo. Ele diz assim, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Ele quem? Jesus. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar, versículo 33, o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre ele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse batismo aqui é o que Jesus falou, quem crê e for batizado, quem crê nele verdadeiramente com arrependimento, é batizado com o Espírito Santo. E quem batiza é Jesus. Jesus não falou ali de batismo de água. O batismo ali de Marcos 16 é esse batismo aqui que João está revelando aqui, que ele batizará com o Espírito Santo. Em canto nenhum você vai ver Jesus dando uma doutrina de batismo de água de igreja. Quem criou essa doutrina foi os pastores. Não vem pegar o batismo do eunuco que Filipe batizou, tem nada a ver como doutrina para a igreja ali. Não vem pegar o batismo de água que alguém foi batizado. O batismo que salva, o batismo para a remissão de pecado, o batismo verdadeiro que faz você ser membro do corpo, igreja de Cristo, é o batismo com o Espírito Santo. E quem batiza é Jesus Cristo. Olha o que João vai dizer, vou ler de novo. Capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, aonde João o batizador vai dizer assim, versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que você vê descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista, o batizador, batizava com água para preparar Israel para a vinda do Messias, para receber o Messias, para que o Messias fosse revelado para eles, através de João Batista, que iria testificar de Jesus, dizendo que ele era maior, aleluia, e que João não tinha nem dignidade de amarrar a sandália dele. Esse batismo de Marcos 16 não é batismo de água de igreja. É esse batismo aqui que Jesus disse que ele batizará com o Espírito Santo. E só para você conhecer mais a verdade da palavra de Deus, vamos ler também
Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 12, no versículo 13, assim está escrito: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Rapaz, é Bíblia, meu irmão. Você tem que ser ensinado, instruído, orientado, edificado com a palavra. 1 Coríntios 12, 13, Paulo vai dizer: todos nós, todos. Paulo não está falando só de um grupo, de uma igreja, de um local. Paulo está falando de todos os que estão em Cristo. Fomos batizados por um Espírito. E esse Espírito é o Espírito Santo. E esse batismo quem nos dá é Jesus, que nos faz ser membro do corpo de Cristo. Paulo vai dizer: e formando um só corpo. Você pode ser membro da igreja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z, W, não sei o que, mas da igreja de Cristo, você só é membro se você crer em Jesus e se arrepender, para você ser batizado com o batismo, que só quem batiza é Jesus, não é pastor, nem padre, nem papa, não é igreja. Esse batismo para a remissão de pecado, quem batiza é Jesus, e você só pode receber esse batismo e a remissão de pecado quando você crer verdadeiramente em Jesus Cristo e se converter a Ele com uma convenção do entendimento. Não é com uma filiação de igreja, não é aderindo a uma igreja, é quando você se converter com o entendimento a Jesus Cristo, um arrependimento verdadeiro, para então receber a remissão de pecados, sendo batizado pelo Espírito Santo para fazer parte do corpo de Cristo. E esse batismo, quem batiza é Jesus. Não é pastor nem de igreja. Jesus não deu essa autoridade para a igreja, não. O que Deus deu a autoridade à igreja foi evangelizar, foi anunciar ao mundo que se arrependam para que recebam esse batismo. Jesus não mandou a igreja batizar ninguém. Ah, irmão Wellington, mas lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus disse: ide por todo mundo batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não está mandando batizar no batismo de água. Aquilo ali não é o batismo de água. Jesus não mandou ninguém batizar ninguém dentro de igreja. Não pegue o texto isolado e crie sua interpretação. Aquele batismo ali é o mesmo que Jesus batizou. Jesus estava mandando pregar o evangelho para que acontecesse esse batismo na vida de quem crê. Lucas capítulo 24, versículo 47, que no nome dele ele disse: se pregue o arrependimento e a remissão de pecados. Ele não mandou batizar, ele mandou pregar o arrependimento e a remissão de pecado. Como é que o homem recebe a remissão de pecado? Se arrependendo em Cristo. Aí ele recebe a remissão de pecado, sendo batizado com o Espírito Santo, para fazer parte do corpo igreja, porque um só batismo, e esse batismo não é de água de igreja, esse batismo é do Espírito Santo, que nos torna membro do corpo igreja de Cristo, e esse batismo é o Espírito Santo que nos batiza, quando é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo, quando nós cremos nele. A partir daí, passamos a ser propriedade de Deus, igreja de Cristo, sendo inserido nesse corpo. E agora temos a garantia de que somos igreja de Cristo. Somos propriedade de Deus. Se você ler Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, você vai ver essa verdade. Paulo dizendo que estamos selados pelo Espírito Santo de Deus, o qual é o penhor da redenção, da esperança que estamos aguardando para a glória de Deus. É o Espírito Santo, não é uma carteirinha de membro de igreja, não é uma filiação de igreja alguma, não é um batismo ritualístico de água dentro de igreja. Jesus não mandou ninguém fazer isso. Paulo vai dizer, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. O que nos garante ser igreja de Cristo, o que nos garante ser propriedade de Deus, o que nos garante ser arrebatado, levado para Cristo, é o Espírito de Deus que está guardando todo aquele que é de Deus. Romanos 8:9, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Só é de Jesus, só é a igreja de Cristo quem tem o Espírito Santo. Não é quem está dentro de igreja alguma, é quem é igreja. Está entendendo isso? O diabo, ele é astuto. Ele faz o povo entender que tem que estar dentro de uma igreja para ser de Deus. Enquanto Jesus ensina,
que nós é que temos que ser a igreja. Quando crê nele, nós somos a igreja. Jesus não mandou ninguém estar dentro de nenhuma igreja ou ser de nenhuma igreja, estando escravo, devoto, praticante, usos e costumes, obrigações, devoção, consagração, prática, isso, aquilo, outro. Jesus não ensinou isso. Quem ensina isso são os líderes religiosos do sistema religioso, não é, dominador, que toma do povo o negócio deles. As pessoas que estão dentro do sistema religioso, elas são propriedade do sistema. Elas são particularidade do sistema. Elas têm que servir o sistema. Por quê? Olha a estratégia do diabo. Leva as pessoas que estão dentro do sistema a entender o quê? Não, você só pode servir a Deus se estiver aqui dentro. Você só pode buscar a Deus se vier para aqui, para a igreja. Você só pode adorar a Deus se for aqui na igreja. Você só pode receber a bênção de Deus se for aqui na igreja. Através da campanha, do pacto, do voto, do culto disso, culto daquilo outro. Você só pode ser fiel a Deus se estiver obedecendo o seu pastor. Se estiver submisso dentro de uma instituição igreja. É isso ou não é que os pastores ensinam? Os pastores fraudulentos, falsificadores da palavra. Tem pastores que fazem o povo jurar fidelidade à doutrina da igreja. Ele cobra das pessoas que têm que jurar fidelidade à doutrina da igreja. Não é a doutrina de Cristo. Nós que somos igreja, temos que ter fidelidade à doutrina de Cristo. Nós não podemos seguir duas doutrinas. Nós não podemos seguir duas cabeças. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos buscar a devotar nossa vida a dois deuses. Ou Jesus ou a igreja. Ou Jesus ou o pastor. Quem é o teu Deus? Quem é o teu guia? Quem é que tu guarda a doutrina submisso, obediente, jurando fidelidade a ela? É a doutrina de Cristo ou a doutrina da igreja do teu pastor? Não, irmão, mas a gente tem que obedecer os nossos pastores. Obedecer, mas a Bíblia não manda seguir. A Bíblia não manda estar preso dentro da denominação do pastor. A Bíblia não manda você servir a pastor. A Bíblia não manda você servir igreja, instituição. A Bíblia manda servir um ao outro, amar um ao outro. A Bíblia nos ensina que entre nós, igreja de Cristo, não tem maior nem menor. Na igreja do homem tem pastor presidente, tem o soberano, tem aquele que é mais cheio da unção, aquele que tem mais poder, aquele que diz que é ungido, os outros não. Está entendendo? Mas na igreja de Cristo não tem isso. Na igreja dos homens tem. Na igreja dos homens tem cargo, oportunidade que o homem dá um ao outro. E os outros estão lá, submissos a eles, para teres oportunidade. Na igreja dos homens, o povo quer impressionar o pastor. A igreja de Cristo, nós buscamos agradar a Deus, aprovando o que é agradável a Deus, não a pastor nem a igreja. Na igreja dos homens, as pessoas são devotas e praticantes às obras da igreja. Na igreja de Cristo, nós somos devotos e praticantes à palavra, porque foi isso que Jesus mandou. Jesus não mandou a gente ser devoto e praticante, escravo, vivendo sacrifício dentro de igreja, de ritual, de culto, de obrigação, de tarefa, de presença, fazendo isso. Não. Meu amigo, meu irmão, acorde, desperte, vá buscar conhecer a verdade e seja liberto. Desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Conhecereis a verdade vos libertará. Cuida de ti da doutrina, a doutrina de Cristo. Vai aprender o que é a doutrina de Cristo, nos instrui. Não fica preso na doutrina da tua igreja. Há uma briga muito grande, não. A gente é calvinista, arminiano. Qual é a doutrina? A minha doutrina é da Assembleia, é a doutrina da Adventista, é a doutrina da Congregacional, é a doutrina da Deus e Amor, é a doutrina da Congregação Cristã no Brasil, é a doutrina da Presbiteriana, é a doutrina disso. Meu irmão, é a doutrina de Cristo, irmão, é uma só cabeça. Igreja de Cristo tem que seguir a uma cabeça, a um Senhor, é um só corpo, é um só batismo, é uma só fé, uma só esperança, é um só caminho para Deus. E o caminho não é a igreja, é Jesus, a palavra dele. Aleluias. E eu estou trazendo essa orientação simples, objetiva para você. Eu não estou aqui com revolta com a igreja. Eu estou aqui indignado com o ensino errado que o povo está recebendo dentro das igrejas. Eu não estou aqui revoltado com o pastor. Eu estou aqui indignado com os pastores corruptos, falsificadores da palavra, enganador, arrogante, soberbo, prepotente, que quer dominar o povo, quer fazer do povo seu negócio, ensinando o povo heresia, maldição, anátema, levando o povo a tropeçar, a cair da graça, privando o povo da verdade. Eu estou indignado com esses ensinamentos que a maioria desses pastores
pastores estão tirando você da direção de Cristo, levando você a ser discípulo, não de Jesus. Você não está aprendendo de Cristo. Você está aprendendo da religião. Você está aprendendo usos e costumes. Você está aprendendo a viver sua vida devoto à sua instituição, dentro do seu grupo isolado, no seu mundo de Deus exclusivo, dentro dessa instituição, desse ministério. Aprenda o que é o reino de Deus. Aprenda o que é casa de Deus. Aprenda o que é adorar a Deus. Aprenda o que é servir a Deus. Aprenda o que é se dedicar à obra de Deus e amar a obra de Deus. Enquanto você estiver com a sua mente voltada para seguir os líderes, vocês vão continuar perdidos, cego, guiado por outros cegos. Jesus vai dizer lá em João 8,31, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que muitos estão presos nesses ensinos malditos? Porque não guardam a palavra de Jesus e não conheceu ainda a verdade. Não conheceram a verdade. Eu subi montes para buscar a Deus. Isso é paganismo, irmão. Isso é paganismo. Só vive isso quem não conhece a verdade, quem não guarda a palavra de Cristo. Eu participar de um culto ritual místico, de campanha para alcançar vitória, bênção, campanha de maldição, campanha do azeite da viúva, campanha da marcha, campanha derruba gigante, campanha da pedra de Davi, campanha da chave abrindo porta, não sei o quê. É tanta campanha, é tanto culto pagão dentro desses locais chamados igreja. Eu viver isso? Vivo não, porque eu conheci a verdade. Eu sou seguidor da doutrina de Cristo. Eu não pratico obra de igreja, eu não pratico mandamento de homens, eu não pratico ritual religioso. Eu pratico a palavra, pois foi Jesus quem disse, Mateus 7:23. Bem-aventurado aquele que ouve e pratica a minha palavra. É como um homem prudente que edifica sua casa na rocha. Aonde você está edificando sua vida com Deus? Dentro desses rituais de igreja? Dentro dessas obras de igreja? Dentro dessa doutrina de igreja? Dentro dessa vida de igreja? Cuidado. Você está colocando e firmando, alicerçando sua casa na areia. Conhecereis a verdade, irmão. Paulo vai dizer a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai dizer, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. O mais importante na tua vida, Timóteo, é isso. Porque fazendo isso te salvarás. Cuida, Timóteo, que a tua vida esteja na direção da doutrina. Essa doutrina não é de A, B, C, D, F, G, H. Não é de teólogo, pastor, bispo, papa, ancião, apóstolo, não sei quem for. Essa doutrina é a de Cristo. A igreja de Cristo, nós, membros da igreja de Cristo, temos que ser fiéis a Cristo, não podemos apostatar da fé, não podemos adulterar, não podemos nos prostituir, seguindo nenhum outro meio, caminho, instituição, homem, não sei, seja lá o que for, nós temos que ser fiel a Cristo, e Jesus disse, ser fiel até a morte, tendo pouca força, guarda a minha palavra e não nega o meu nome, guarda a palavra de Cristo, bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Cristo, tendo pouca força, mantenha-se fiel no Evangelho, na doutrina de Cristo, guardando e praticando, não se mova nem para a direita nem para a esquerda, mas tenha prudência para se manter firme na doutrina de Cristo. E se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não dê ouvido, não siga, não seja discípulo, não seja participante do ensino dessa pessoa. Esse não tem a Deus, aparta-te dele se tu queres estar com a tua vida firmada para o caminho da salvação. Meus amados irmãos, eu tenho um compromisso com a verdade. Quando eu entro aqui numa live, quando eu publico um vídeo de instrução, tem um conteúdo edificante. Porque eu trabalho para o reino de Deus. Eu não trabalho para a igreja A, B, C, D. Eu não trabalho dentro da direção de pastor, eu trabalho na direção de Cristo. Eu trabalho para o reino de Deus. Como membro que sou da igreja de Cristo, eu trabalho para a edificação dessa igreja. Que é você que está assistindo aí. É você que vai assistir. Você está sendo edificado com um ensino verdadeiramente que ilumina a tua mente. A verdade é essa que eu estou falando. Eu não sou a verdade, mas eu estou pregando a verdade. Examinai as Escrituras. Examinem as Escrituras. Sabe por que vocês erram? Porque vocês não se importam com isso aqui, ó. Vocês usam isso aqui, os religiosos. Usam isso aqui, sabe para quê? Só para manter a formalidade religiosa.
mas não tem o valor e a importância. Vocês não dão valor nem importância o que está aqui, porque vocês não param para examinar. Vocês estão sendo guiados e seguindo na direção dos homens. Logo, é o que Jesus disse, Mateus 15, 8 e 9. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Essa citação que Jesus falou lá em Mateus 15, 8 e 9, Jesus está repetindo o que disse Isaías. Deus usando o profeta Isaías, lá em 29, 13. O profeta Isaías vai dizer isso ao povo de Deus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Interessante é que lá o texto ainda tem uma palavra que você precisa entender. Deixa eu ler aqui para você. Isaías 29, olha o que diz lá. E eu acho mais interessante o final do texto. Isaías 29, 13. Olha o que está escrito aqui, a citação que Jesus citou lá em Mateus 15, 8 e 9. Isaías 29, 13 diz assim. Isso aqui é Deus falando através do profeta. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, mas com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afastam para longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homem, em que estão sendo instruídos. Dá uma lidinha aqui, irmão. Isso é muito importante. Isaías capítulo 29, versículo 13. Deus vai dizer que o temor desse povo para com ele, a vida que esse povo vive como se fosse para Deus, não é pela palavra de Deus, é pela palavra do homem. Esse povo está sendo instruído por homens, uma vida com Deus cega, morta, vã, porque Deus não está recebendo, Deus não está presente. Essas manifestações que dizem que é poder de Deus, isso é só movimento vã. Isso é artimanha do diabo para distrair o povo com esses movimentos. É o que Paulo vai dizer. Esse povo é que nem menino levado por vento de doutrina, movimentos vãs, heresia de perdição, doutrina de demônios, sendo negócio de homens, evangelho anátema. Desperta, irmão, medita, busca o conhecimento de Deus. E você só tem o conhecimento de Deus quando você der valor à palavra. Para você entender a importância da nossa vida com Deus. Não é uma vida de devoção religiosa dentro de igreja. É uma vida de busca do conhecimento da palavra. Busque o entendimento. Busque o conhecimento da palavra. Você tem a palavra. Sabe por quê? Você não dá valor à palavra porque você não tem a semente de Deus. Porque é impossível uma pessoa que tem a semente de Deus não amar a palavra, não se conduzir pela palavra, andar fora da palavra. Quando uma pessoa está andando fora da palavra, é sinal que ela não está em comunhão com Deus. Porque o Espírito de Deus que habita em nós, disse Jesus, ele nos guiará na palavra, na verdade. Ele não nos guia em vida religiosa. Ele não nos guia em doutrina de igreja, de homem algum, teólogo, doutor, pastor, seja lá quem for. O Espírito de Deus, que é a garantia de Deus que está em nós, que nos guia, que nos dá a certeza, a convicção, a alegria das coisas do alto. Como disse Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e diante. Dá uma lidinha lá, que a palavra de Deus vai dizer: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem. Isso é o que Deus tem preparado para os que o amam. O homem natural não compreende isso, mas nós que temos o Espírito de Deus, nós temos essa certeza, essa esperança, essa alegria, essa grande promessa está avivada, viva no nosso coração, porque quem dá essa certeza é o Espírito Santo. Logo, quem não tem o Espírito de Deus não está nem aí para arrebatamento, fala de salvação, mas não compreende o que é salvação, não tem nenhum alegria na salvação. Quem não tem o Espírito Santo de Deus fala de Jesus, mas não tem a submissão a Cristo como Senhor, porque a palavra diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo seu Espírito. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, logo a palavra de Deus diz que não é de Deus, porque quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E o Espírito de Deus é quem nos dá essa certeza. E para receber esse Espírito, vou te ensinar como é. Não é você se filiando a uma religião. Não é você querendo ser bonzinho, deixar de beber, de matar, de roubar, de fumar. Porque tem muita gente aí que não bebe, não rouba, não fuma, continua perdido. Tem muita gente aí que é bonzinho, religioso,
faz obra de caridade, dá esmola, busca ser bonzinho, mas continua perdido. Para você receber o Espírito Santo de Deus, só há uma condição, só há um meio por onde você encontra o dom gratuito de Deus, é pela fé. E essa fé é em Jesus Cristo, aonde você vai ter o Espírito Santo de Deus através do batismo para a remissão do pecado. E esse Espírito você só pode receber quando acontecer isso aqui, que diz lá em João, capítulo 7, versículo 38 ao 39. Dá uma lidinha lá, eu vou ler para você aqui. Olha como é que a gente recebe o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, você acredita que tem gente fazendo culto para o povo receber o Espírito Santo de Deus? Então, estão comercializando a fé. Estão usando o nome de Deus para fazer negócio. As pessoas estão por aí fazendo culto de vitória, culto de bênção, culto de milagre, culto de poder. Estão dizendo, hoje tem poder, hoje tem bênção. Estão tomando o lugar de Deus. Estão determinando tudo aquilo que vai acontecer. Não é pela vontade de Deus, é pela vontade deles. Eles estão determinando, gente. Sai desse meio. Sai da direção desses homens soberbos, arrogantes, prepotentes, com discurso de amor, de santidade de Deus, que é mentira. São discursos mentirosos. Confessam que são de Deus, mas as suas obras os condenam, reprovam. É o que diz Paulo lá em Tito, capítulo 1, versículo 16. Eles confessam que conhecem a Deus, dizem que são de Deus, mas as suas obras os condenam. São reprovados pela verdade, pelo que eles criam, o que eles entendem, o que eles pregam, o que ele instrui o povo, mostra que não são de Deus. Quem é de Deus não é quem é pastor, está dentro de igreja, não é quem é religioso. Quem é de Deus é quem está na palavra, quem prega a palavra. E se alguém não está no evangelho, não prega, não tem a doutrina, não tem o entendimento iluminado pela verdade do evangelho, esse não é de Deus. Mas se você quer ser de Deus, se converta a Jesus para receber o Espírito Santo. E olha como é que se recebe o Espírito Santo. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Veja a leitura, entenda o que você vai ouvir agora na leitura da palavra de Deus. E no último dia do grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. A água que Jesus quer dar não é a água H2O, que mata a sede física do corpo. A água que Jesus está aqui prometendo, olha qual é. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, tudo que Jesus veio, ele disse, as Escrituras testificam. As Escrituras testificam. Nós temos que usar as Escrituras como base. O próprio Jesus, ele nunca disse, olha, assim diz o Senhor, assim Edi. Não, ele diz as Escrituras. Jesus nunca usou de revelação, porque eu estou revelando, Deus está dizendo, não. Jesus estava usando sempre as Escrituras. Então esses falsos profetas, que usam o ofício como se fosse profeta do Velho Testamento, dizendo assim diz o Senhor, Deus está me revelando, Deus está me dizendo, são mentirosos. Saia do meio deles. Não seja a plateia desses falsos profetas. Cuidado. Olha o que Jesus vai dizer. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. O que é que Jesus está falando aqui? Que rios são esses que vai correr no nosso interior? Olha o versículo 39. Jesus vai dizer, a gente vai entender isso aqui, porque a Bíblia se explica por ela mesma. Versículo 39. Isto disse ele do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. Está entendendo aí? Só recebe o Espírito Santo é quem crê nele. Ele estava falando do Espírito Santo, como a água viva que está em nós, que é a vida de Deus em nós, que alimenta e sacia a nossa alma, a sede, o vazio existencial que há na nossa alma. Só quem pode preencher e saciar é Jesus. Quando nós cremos nele, recebemos o Espírito de Deus. Quando cremos nele, não é quando estamos dentro de culto, de poder para receber a unção, o Espírito tal. Meus irmãos, eu vou terminar aqui, mas eu voltarei trazendo mais instruções. Mas eu creio que essa instrução foi muito útil. Um conteúdo muito edificante para iluminar a tua mente e para te despertar, para te levar à prudência, para buscar o Senhor enquanto tu pode achar.
Errais por não examinar as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Foi o que disse Paulo, Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, que é a palavra. Que Deus abençoe a todos vocês. Quero mandar a paz do Senhor para minha irmã Diaconisa Silene Santos, que colocou um comentário aqui dizendo: é verdade, evangelista Wellington Ramos, temos que ser fiel à doutrina da palavra de Deus. Falou tudo, amém, minha irmã? Eu tomo posse, amém, meu irmão, porque é a doutrina. A irmã Solange Nunes também disse aqui: boa noite, paz do Senhor, tudo bom, irmão? Ora pela minha vida. Vim eu, mudei de celular. Amém, minha irmã, vou orar. Temos orados. Quando eu oro a Deus, apresentando todos os meus irmãos em Cristo, a senhora está incluída nessa oração, que faz parte do corpo de Cristo, que é membro do corpo de Cristo, amém? Nós temos que orar pela igreja, que somos nós, pessoa. Não é a igreja do pastor presidente fulano, ciclano e beltrano. É a igreja de Cristo, irmão, que é pessoas, amém? Nós temos que orar um pelos outros. Então, que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Se você deseja mais assuntos que vai te levar a esclarecimento, ensinos, que vai te tirar dúvidas com vários temas, visita lá o meu canal no YouTube, minha página lá no Kawai. E aqui sempre no Face estou trazendo instrução da palavra de Deus com o propósito de levar o esclarecimento para exortar e edificar todos vocês, meus irmãos, na fé em Cristo, aonde nós estamos em comunhão. A comunhão com os cristãos não depende de uma instituição, de um local isolado, de um recinto, igreja. A comunhão que a Bíblia fala que nós devemos ter é um com o outro que estiver na luz. A comunhão é na fé. A comunhão é na esperança. A comunhão é dentro do mesmo batismo, é servindo o mesmo Senhor. A nossa comunhão de fé, ela é levada pela unidade do Espírito Santo, não é dentro de uma igreja, amém? Essa é a comunhão dos santos que nós devemos ter. Eu só tenho comunhão com você se você estiver na fé, na mesma esperança, na mesma doutrina, servindo o mesmo Senhor, dentro da mesma direção, tá? A mesma fé. A minha comunhão de fé é com quem está comungando com a mesma fé. Você pode ser de qualquer igreja, se não estiver dentro da mesma doutrina de Cristo, fica para lá, porque eu não tenho comunhão. Eu vou condenar as obras infrutuosas das trevas, eu vou reprovar os conceitos doutrinários errôneos, as heresias, e aí não tem comunhão. Só tem comunhão se você concordar comigo, se estiver na doutrina de Cristo, se estiver na mesma esperança, se estiver no mesmo princípio de fé pela palavra. Não é pela vida religiosa dentro de nenhuma instituição, amém? Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, cristãos, que estamos em Cristo, selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção, agora e para sempre. Amém.